Atenção, pilotos, isso não é um treinamento. Você caiu de paraquedas no Wrong Squadron, seu podcast de Star Wars com zero compromisso com a verdade. A piece of junk. Tarlac é um verme de duna que cansou de se mover? Como Chewbacca lida com o problema da caspa? Quantas latas de óleo R2-D2 gasta por dia? Essa e outras questões de extrema importância da saga Star Wars não serão respondidas nesse podcast, porque o tema hoje é coisa séria. Aqui a Hoje gente é não sério. veio brincar. Hoje a gente veio pra falar sério. Ou não. A gente veio falar sério, não certo. Ah, verdade. Hoje a gente tem um episódio que vai falar sobre um tema sério e polêmico. A gente vai falar sobre a política de Star Wars. E isso vai pegar muita gente aí desprevenida que não sabe lidar com o que é política em Star Wars, né? É isso aí, vai pegar de calças curtas. Calças curtas, às vezes até sem calça. E para falar desse episódio com a gente, temos a presença ilustre hoje de Melissa Andrade. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Tô aqui de invasora, estão todos de preto, eu tô de branco. Eu sei pouquíssima coisa de Star Wars, mas eu vou fingir que eu sei alguma coisa. A gente tenta pegar isso, os amigos que menos sabem de Star Wars, que é pra ser o Wrong Squadron mesmo. Wrong Squadron. É, exatamente. Aí eu vou fazer a voz do povo, fazer um monte de pergunta de noob, de quem não sabe de Mas nada. legal é que ela fala que não sabe nada, mas viu tudo. A gente sabe que ela é enciclopédia, e tá tranquilo. Tudo bem. Basicamente. E temos também aqui conosco, pela primeira vez, também, Alan Barcelos, do Nível Épico. Oi! Muito obrigado pelo convite e é hoje que a gente vai ser cancelado. É isso Ou aí. não. A gente já não Depende, tinha a sido gente- semana Eu passada? acho que se a gente Como já é que não foi ainda, não vai ser mais. agora, porque é aquilo, um lado cancela, o outro lado aprova e aí dá na mesma. A gente fica igual A gente pra igual. fica. Como é a política? Ou A os gente dois fica lados no aprovam ou os equilíbrio. dois lados cancelam. Se não for desse jeito, dá na mesma pra Mas sempre. fica na Então é metade, isso. não é o centrão? O que seria o centrão em Star Wars? É, menos com menos dá Aí, ó. mais? Possivelmente é ter um sabre de luz branco. Você multiplica antes de somar? Muito bem. Mas antes da gente entrar nesse assunto divertido e polêmico ao mesmo tempo, a gente tem o nosso quadro... Esquadrão responde. Tipo, A piece of junk. Muito bem, Esquadrão Responde de hoje tem aqui separado 3 perguntas bem interessantes, inclusive gostei das perguntas de hoje. Se você ainda não enviou sua pergunta para o Esquadrão Responde, é muito fácil. Você pode ir pelo próprio Spotify, se você estiver assistindo ou ouvindo pelo Spotify, tem uma caixinha de perguntas ali onde você manda a pergunta de vocês e a gente escolhe se quer ler ou não. Mas você também pode usar o nosso DM do Instagram, @WrongSquadron, ou acessar o nosso site, wrongsquadron.com.br, e clicar lá no botão Esquadrão Responde. ou, caso você não tenha ou não queira nenhuma dessas opções, você pode enviar um astromech pra gente com a sua pergunta em forma holográfica, tá? Que nós responderemos. Ou não. Ou não. Geralmente a gente não devolve o droid também. Fica O por isso. droid não devolve, a gente fica com ele e ele vai passar a ser o nosso R2. Tudo bem. Ó, a primeira pergunta que a gente separou pra hoje é do Otávio Mota. O Otávio perguntou aqui: vocês acham que Ahsoka e Sabine voltam nas próximas séries? Com certeza. Basicamente, Com sim, certeza. achamos. Sim, achamos. Beleza. Temos quase certeza de que elas vão voltar. Vou Achamos. até deixar claro aqui que eu Como? acabei de falar sobre os sabres de luz brancos e o centrão, e a Ahsoka não é centrão não, tá, gente? Não é centrão não, né? Ela não é essa. Nem um Muito pouco. bem, muito bem. Ela é soft Aliás, left minha ali. personagem favorita de Star Wars, porque quero mais é que apareça em mais série E e no vai. filme do Dave Filoni. E vai Ela voltar. é tudo menos centrão. Star Wars é assim, se você Mas ela é equilíbrio, e isso é maravilhoso. Se você quer trazer de volta, você não mata. Se você matar, ainda assim pode voltar. Vários Que morreram nem e voltaram. tudo na vida, quem é morto sempre aparece. Então é isso. Tudo é retcon. Então se a Ahsoka e Sabine só foram dar uma voltinha ali numa galáxia logo ali, Logo ali, né? Que E- não é muito distante. dizem que não é muito distante. Não, mas não daqui, talvez. Não sabemos daqui, mas Exatamente. De sabemos lá que pode de ser lá é muito distante, isso aí. mas daqui, quem sabe? Mas, Segunda cara, pergunta. uma coisa é certa. O filme do Dave Filoni é pra trazer a galera do Mandalorian, a galera do Boba Fett e a galera da Ahsoka, todo mundo junto no Junta filme. tudo. Então elas Nossa, vão mas voltar. Boba Eu não tenho Fett, dúvidas. sério? Vai trazer todo mundo dando as mãos. Não, olha só. E cantando assim a Independente vida. da série, os Não, personagens tá. vão ser Os personagens aproveitados. vão, os personagens vão. É isso porque aí, a é ideia é juntar os arcos pra poder contar a história no filme. Mas temos outra pergunta de Silvio Gonzalez. Qual é o pior filme da saga
Pra vocês. Pra vocês. Tá. Essa é polêmica. Eu vou começar. Vou começar aqui. Pra mim, eu acho que eu tenho um filme que me decepciona muito, porque eu tinha uma expectativa muito grande pra esse filme, principalmente pela razão ali de que ele seria o filme que a gente veria a transformação do Anakin no Darth Vader, que é o Vingança dos Sith. Então, eu me decepcionei muito com a transformação, com o momento que isso acontece, o como isso acontece. Então, pra mim, esse filme acaba sendo encabeçando ali o lugar de pior filme da saga, porque ele me decepcionou no Polêmico. ponto em que eu esperava ser grandioso. Polêmico. Elissa, qual é o pior filme da saga pra você? É complicado, porque eu vi pouquíssimas vezes. Eu dormi assistindo quase todos. Já é o pior. Esse que você dormiu. Então, Falando assim, quase o que todos? Quase todos. Quase Então, todos. Quase Tem todos. algum que não seja o pior, então? Qual você não dormiu? O que eu já vi algumas vezes foi o Rogue One. Mas, assim, dos outros, que eu não consigo ver várias vezes, é o Ameaça Fantasma. Me incomoda profundamente o ritmo do filme, não me capta de jeito nenhum. E aí eu fico Cansada. cansada. Muito bem. Alan Barcelos. Então, eu tenho uma extrema dificuldade de falar o pior filme em Star Wars. Porém, eu posso falar o que eu menos gosto. Não fica no centrão, ó. Olha aí. Não suba nesse muro e não sente nele. Exatamente. Não é, porque assim, de todos, mas não necessariamente que eu acho pior, assim, em termos de ser feito, mas realmente o que eu menos gosto é o filme do Han Solo. É uma história de Star Wars, Han Solo. Nós temos um programa sobre tretas. Ele pode já ter acontecido, pode não ter. Que é um filme que o Henrique acabou de falar que gosta muito. Então a Exatamente. polêmica já tá rolando solta aqui já. Então você já Eu sabe que já teve o prevejo seu convite brigas pra voltar. e pra esse acontecendo programa pós esse específico. programa daquele lado da mesa. Mas o lance é que hoje nós estamos aqui sendo políticos, então. Isso aí. Na política não tem treta. Eu só quero falar que aquele lá tá iluminado de azul, tá? E aí eles vão tretar em algum momento do lado iluminado Do de lado azul. azul da força. É Cara, azul porque eu da vou te força. falar, mesmo tendo vários problemas com o episódio 9, ainda tem coisas ali que eu acho maneiras. Mas, E o Han tem Solo nada. não me Han Solo empolga. não Não, o tem Han nada Solo não me maneiro pra você? empolga muito em nada. Tudo bem, é uma opinião zero polêmica, porque a maioria das pessoas concordam com você. Ó, pra mim, o pior filme da saga toda é o episódio 2. Ataque dos O Clones. Ataque dos Clones. Esse filme, pra mim, ele não tem pé nem cabeça. Ele não faz Que sentido nem nenhum. o Ele Jango Fett. O Jango Fett tem pé, pelo menos. Ele é pior que o Jango Fett. O filme não tem pé nem cabeça. Ele não vai de nada pra lugar nenhum. Ele é... São os piores diálogos, as piores cenas, os piores Ele, pra encontros. mim, tem a pior cena de batalha que pode ter sido feita na face da Terra. Qual? Aonde você... A cena da final arena. da arena. Onde as pessoas já entram flanqueadas, né? Os É, Jedi se tremendo jogam caos, né? flanqueados Jogam no meio de uma flanqueados, arena. É, concordo que aquela Em vez de batalha é pegar meio todo mundo caótica. de surpresa por fora, que é onde eles estavam, É. tipo, tava todo mundo Vamos espalhado. tomar a pior decisão estratégica de guerra possível Exatamente. agora. Tudo. O Anakin É. rolando na grama com a Padmé. Mas aí eu dando pensei pera agora. na boquinha. Isso entra a Ah, é daí arrogância. que vem o meme, tá? É. Ok. O meme É. eu conheço. Pra mim, episódio 2 não tem nenhuma cena do episódio 2 que eu falo assim, porra, mas pelo menos. Porque assim, o episódio 1, você falou, o episódio 1 tem várias coisas que me incomodam. Assim, eu acho um filme bem fraco, mas assim, tem várias cenas maneiras. A luta A com o cena Darth da Maul luta do Darth é Maul maravilhosa. muito maravilhosa. Então, assim, é um Tem filme. coisas pontuais, mas até ele Isso. chegar no Exato, ápice do exato, tipo, exato. olha, agora a gente vai prender a sua atenção. Não, Só que então, pra mim, episódio ele 2 não fica se tem isso. arrastando. Você não tem esse momento que você fala assim, não, agora você vai ver a luta do Yoda com o Conde Esse, Dooku. esse momento... É meio meh. Esse momento exatamente, é eu ia falar a isso. luta e a batalha final, É. que não entrega. A batalha final, assim, tipo, quando o Já Anakin sei porque pega eu os não dois gosto, sabres mas de tem luz e começa a navinha. lutar, eu falo, pô, Todos vai têm ser navinha. maneira. Não, E aí aquela acaba perde no o mesmo braço. momento. Pode. Ele perde o braço e acaba no mesmo primeiro momento. golpe, ele- É. Então, é isso que eu tô falando. É, eu concordo. O episódio Eu não 2, gosto de ele, navinha. ele é o mais Não, problemático. Eu é concordo. pior que Han Solo, Parando pra viu? pensar, porra. Mudou Cara, de porque... ideia. Já Aí- converti Não, eu não mudei de ideia. Eu estou concordando com o fato... Ele desceu pro outro lado. Mais 5 minutos e você vai gostar de Han Eu Solo. tô com... Isso é uma verdade. Esse aqui é um conversor. Ele passou Pro pro outro solo, lado né? do muro. Aí, ó. Não, eu concordo que, assim, o episódio 2 realmente é um filme bem ruinzinho. É muito ruim. E assim, pô, Ele em só grande não é o parte que eu- por causa da maneira como eles conduzem a história do Anakin com a Padmé, que, pô, não Ele é só não é legal. o que eu mais odeio E a maneira por como causa as da lutas decepção. acontecem. Eu não Porque, vou assim, entrar nessa seara eu fico dessa empolgado com história, os sabres de luz e os porque eu Jedi acho lutando e tal, mas realmente não fica tão bem que eu feito quanto acho poderia. que
esses 3 filmes, que eu nunca vou lembrar a ordem, se é cronológico, se é clássico, não, na minha cabeça não É só as lembra. prequels. Enfim, eu acho muito, muito, muito ruim, em termos de narrativa, todo esse rolê de que a Padmé é uma personagem extremamente importante num todo. A gente vai falar de política. Ela é a personagem A força a política. gente A vai força falar política bastante de da tudo. história. E aí eles simplesmente jogam ela às traças. Ai, ela morreu de coração quebrado. Eles raspam Isso é no filha filme que eu da mais odeio. puta do chão. Eles raspam o cara do chão, constroem toda uma roupa. E eles não conseguem salvar, sendo que ela é a força motriz da política. Raspam, né, com uma espátula, né? Eles tiraram... É um Eles não tostex. passaram um pente fino no deserto? É um tostex a parada. Ele é um tostex. Eles raspam o cara do chão com uma espátula, então assim... Mas, ó, pra Cara, vocês- muito bom como as pra vocês pessoas que arrancam talvez Mel tenham- Brooks na parada. É, pra vocês que estão chegando, talvez, no Wrong Squadron hoje, se for o primeiro episódio que vocês estão assistindo, a gente gosta de Star Wars, tá? Essa é só porque a pergunta Há é sobre o algumas pior. Sobre o pior. exceções. É Há sobre o algumas pior. exceções. Sobre o Não, pior. mentira, eu gosto. Eu gosto vamos lá. tanto de Star Wars que eu tenho dificuldade de escolher um pior filme. Terceira pergunta. É isso aí. Terceira pergunta aqui veio do Rafa Castro. Vocês gostaram do desfecho de Kylo Ren ou acham que ele não deveria ter morrido? Olha... Olha, eu Tenso. tenho... Peraí. Todo mundo. Tenso. Eu criei essa teoria tem 2 dias. Ó, Ó, fresco. De Tá que eu nova. acho que eles não iam fazer isso com o Kylo, mas eles fizeram esse... a morte ou a redenção? As duas coisas. As duas coisas. Tentando consertar o erro de Anakin e Padmé. Então, eles recriaram um Anakin e uma Padmé com a Rey e o Kylo. Porque, pra mim, não ia ser aquele destino. Então, eles viram que a Rey não estava sendo uma personagem muito aceita. Eles viram que o Kylo estava indo por um outro caminho. Então, vamos dar uma consertada num negócio que o povo reclama. E aí, a emenda saiu pior que o soneto. Então, pra mim, a minha teoria nova é essa. Eles tentaram fazer um negócio que não deu certo. Então, foi aquilo ali. Mas você gosta do desfecho dele? Você Eu acha acho que um personagem ruim do início até Ao o fim. final. Então, pelo menos eles foram consistentes no fato de que ele qualquer é ruim. desfecho dele seria, você não teria gostado? Eu acho que uma redenção do tipo, vão me sacrificar por alguém seria ok, mas não do jeito que eles colocaram ali. Não desse Não por um lance amoroso que eles já fizeram antes e não repetiram de novo. Deveria ser uma outra motivação. justo. Alan. Eu vou te falar. Eu sou a pessoa que sempre achou que a Rey e o Kylo eram inspirados no Jason e na Jaina do Legado da Força. E aí, eu ficava esperando que eles levassem por esse lado sem estabelecer a coisa de serem irmãos que nem é o Jason e a Jaina. Ou até E que pra pudessem chegar no ser final ia descobertos acontecer a depois. mesma coisa, deles se enfrentarem e assim, ele ter aquela coisa de repente ser redimido, mas pela batalha ali com ela. Não da forma como a coisa foi construída. E eu acho que é um dos problemas do episódio 9, porque o episódio 9 é o que eu falei, tem coisas que eu acho muito boas ali, mas a partir da primeira metade do filme, porque da segunda metade em diante Desandou. desanda lindamente, justamente por causa desse negócio que a Melissa falou, de eles quererem consertar algumas coisas que eles estavam vendo ali, que eles queriam consertar, mas que O problema também pioraram. Do episódio 9 é uma palavrinha só, fãs. Eu acho que eles não tivessem escutado os fãs, talvez o filme não seria daquele jeito. Eu acho ele visualmente belíssimo. Exatamente. Pra mim, é o mais bonito de todos os filmes Star Wars. Ele é o mais bonito. A primeira metade eu acho que é visualmente, totalmente um ele é filme de lindo. Star Wars, com toda a Mas vibe. assim, eles ouviram muitos fãs, aí ó, vai embora. E acabaram apostando em coisas que não deram certo e acabou só piorando. E no fim das contas, os próprios fãs que gritaram pra caramba pelas mudanças foram os que mais odiaram. Então, Não tem como agradar. exatamente. Assim, eu acho que deviam ter mantido os planos, só que Star Wars, a trilogia sequel, não tinha muitos planos também. Não era que nem a Marvel com Kevin Feige, que tinha tudo planejado ali, Na encadeado. verdade, as sequels eles não meio que tiveram planejamento não nenhum. tiveram planejamento nenhum. Deixou foram cada diretor 3 construir o filmes seu. avulsos, Exatamente. E assim, o desfecho do Kylo Ren, de fato, poderia ter sido muito melhor. Mas ele também poderia ter sido um personagem melhor construído. Ele acabou não sendo tão bem construído por causa de toda uma dinâmica. Assim, a própria mudança do que era o Supremo Líder Snoke no meio do caminho, do que ele poderia ser no início, e aí no que ele foi, e no que ele se transformou. Não, e no desfecho que tem, que era um personagem que deixou todo mundo curioso, chamou a atenção de várias pessoas que não tinham interesse nenhum no universo, não tinham interesse nenhum na saga. Botaram um nome de peso, que é do Andy Serkis, que aí você
querendo ou não, associa com o Planeta dos Macacos, com o Senhor dos Anéis. Exatamente. Fala, pô, o cara que fez 2 grandes franquias tá numa que eu não dou tanta importância, eu vou lá conferir, vou dar uma chance. E aí tem um desfecho, qualquer coisa, num momento muito qualquer coisa, você só fica lá, nossa, é muito bonito. Tá horrível isso daí que tá acontecendo, tá uma merda, Pois mas é. é tudo muito bonito. Olha que vermelho com branco, é legal. Tinha coisas muito legais ali, tinha ideias Você muito esquece que boas tá ali. acontecendo. É igual o TDA, você viu o TDA? Olha, borboletas! É isso, foi. Você para e fala, olha que legal, olha que bonito, mas essa estética tá legal, né? Olha que linhas. Cara, havia aquilo. ideias muito boas ali, que poderiam ter levado realmente a um desfecho extremamente épico, estilo Giant Jason, no Legado da Força. É Porém, aquela máxima, não né? rolou. É aquela máxima. Infelizmente. A trilogia nova não era uma trilogia, foram 3 filmes Isso. que não conversaram e levaram a um personagem que foi construído diferente em cada um dos filmes. Teve um caminho completamente diferente e não funciona tão bem. Então, né? Ficamos com o que ficamos. Mas eu adoro a Rei e ainda adoro a Rei. Eu não tenho tanto ranço disso tudo, não. Assim, pra mim. Não, eu não tenho problema com os personagens. Eu tenho mais problema com o fato da história Com a maneira não que foi conversar. feito. Conversar. Eu Não acho conversar. que eu até gosto dos 3 filmes, do 7, do 8 e do 9 individualmente. Concordo que eles 3 juntos não contam fazem uma nada, história não muito conversam. coerente. Mas sobre o desfecho do Kylo Ren, a minha única birra com esse desfecho dele ter morrido é que eu acho assim, que se ele se redimiu no final, o fato dele morrer é um final meio fácil, assim, porque ele não vai Sofrer as consequências dos erros dele. Se ele tivesse ficado vivo e tivesse que consertar as merdas que ele fez, teria sido Mas mais Que é interessante. o mesmo problema, é a repetição do Vader. Né? Ele foi Sim. o Vader dessa Isso. edição. Isso, que só se redimiu pra morrer. Exatamente. Mas aí a gente entra talvez um paradoxo de coisas que sempre de Star Wars que não tem desfecho. As coisas entram num ciclo. Que, né? Ah, não, ele vai, né, redimir, mas aí, pô, ele vai se redimir, mas ele se redimiu morrendo. São as fórmulas, né? Exatamente, ele vai se redimir Pô, morrendo. não só isso, então... é o ciclo do escolhido, assim. O cara é o escolhido, mas aí ele não é tão escolhido assim, os filhos dele são escolhidos. Mas aí não é tão escolhido assim. E aí os outros são escolhidos, mas não é fica, tão então, escolhido ciclo. assim. É igual o Luke, morreu, mas aí não teve desfecho dele com a Leia. A Leia, infelizmente, por conta da Carrie Fisher, era uma outra situação. Mas, enfim, também não ia ter um desfecho. E aí ia ficar naquela coisa. Porque é isso, a morte, para qualquer personagem, se ele não fez tudo que ele tinha que fazer certinho, bonitinho, e ficou ok, aquela construção narrativa ali, é a solução mais fácil. Vamos matar, porque eu não sei mais o que eu faço. Muito bem. Verdade. A Facaça, sua pergunta gerou um podcast só Basicamente, só sobre isso. ela. Parabéns. Sobre Ele vai ficar muito feliz. E agora a gente vai para nosso tema principal da polêmica política em Star Wars. É a rede de intrigas políticas de Star Wars. Me falaram O que era que só o que política, que é? já tô colocando a polêmica no meio, ele tá querendo polemizar já desde o começo. É cara. isso. É, aí. mas o que é Quem política? não lacra, não Sem lucra. polêmica, né? Exatamente. Tô dizendo O que a gente é vai ser política em cancelado Star na Wars, né? galáxia hoje. Onde é que começa essa história de Star Wars, política, esses causos? Né? A gente vai lá pro passado, início da Velha República. A gente Mas tem até ali... antes da gente começar a falar de história, Volto, deixa eu fazer aqui um preâmbulo aqui Exato. sobre... Star Wars é um filme sobre política ou é um filme de aventura e ação? Inicialmente, eu diria, aí, na É uma opinião, ópera espacial. é uma É. ópera espacial, é um filme de aventura, de ação, que tem ali na sua base da história um conflito político. Sim. Né? Mas ele não é o foco. Inicialmente, ele nunca foi o foco principal da história, mas ele tá ali e ele é uma das forças motrizes de todos os personagens. É, eu acho que ele pega muito como o Duna, né? Que também agora está em voga, né? O cenário de fundo, o pano de fundo ali para ter o herói, o vilão, etc., vem de uma história política que o filme não explica muito na trilogia clássica, né? Assim, a gente não sabe muito sobre o Império, a gente não sabe Como muito funciona tudo, sobre isso, né? de onde veio. A gente até recebe informações jogadas no primeiro filme, no episódio 4. Tem uma cena que o Vader simplesmente entra numa reunião e os caras anunciam: o Senado foi dissolvido. Isso, você tem algumas coisas. As coisas estão Aí você acontecendo. fica, pera, um Senado? Existe um Senado? Onde que estava o É, Senado? exatamente. Quem que tá no O que que Senado? Até tá então você não acontecendo? sabia. O que tá acontecendo? Exatamente. É. E o filme não se preocupa, pelo menos na trilogia clássica, né? O filme não se preocupa muito Em te dar essa explicar. explicação. Mas eu acho que torna o cenário mais misterioso e mais
envolvente, né? Assim, não é um mundo assim aleatório que tá tudo bem, né? Assim, você sabe que tem um problema político acontecendo ali e as motivações dos personagens são focadas nisso. Então, eu sempre enxerguei Star Wars como um filme um pouco político nesse sentido, né? Mas claro que a trilogia clássica não era sobre isso, era piu-piu-piu mesmo, né? A trilogia clássica era o clássico... O cavaleiro indo salvar a princesa no Castelo do Dragão. Isso. E Jornada só do que- Herói. Só Jornada que do o que Herói. estava acontecendo no reino? Por que, que o Exatamente, dragão por estava... que o dragão estava ali exatamente não é uma coisa muito Temos um abordada. dragão, temos vários dragões. isso aí, Exatamente. Mas o Darth Vader, tecnicamente, era o Cavaleiro Negro, né? Não era nem o dragão era a Isso. Estrela da Morte. Mas a Só gente, que Não, a o gente dragão é é apresentado império. essa política toda... Também. A gente é apresentado essa política toda no Star Wars, sabendo que naquele momento em que o filme está acontecendo, existe um governo opressivo e que existe Sim. um grupo de rebeldes, né? O que o texto inicial ali nos oferece de informação é isso. Existe um governo opressivo e existe um grupo de rebeldes que está Que lutam tentando contra esse lutando governo. contra isso, o que já deixa Com a ideia meio- de libertação. Isso, que Isso é nos o que eu ia deixa falar, meio- na verdade. Assim, tipo, se uma história já tem um grupo opressor e um grupo tentando se libertar, lutando contra essa opressão, já é uma história com política. Já é uma história política, né? Sim, com Mas certeza. aí você tem que exemplificar para todo mundo que é uma história, né, política. Porque, assim, nos 3 primeiros filmes, a gente fica ouvindo, tipo, bolhas. O Império, não sei o quê. Mas tem toda... Isso não é tão aprofundado. Não era tão no- aprofundado. Na E aí primeira eles trilogia. pegam os outros 3 filmes seguintes e falam assim, então a gente vai... Vamos aprofundar, de A fato, prequel, nisso o aqui. episódio 1, 2 e 3 é que Né? aprofundou É muito mais um pouco político do que mais. os A gente dois tentou ciclos. Mas desenvolver eles um vão pouco mais esvaziando isso. isso. E é isso, Também eles não conseguem... É uma coisa que, assim, eu, né, não tão fã de fora, é uma coisa que é nítido que eles não conseguem sustentar. Eles não sustentam. E não é porque é chato, porque eu acho que eles não conseguem traduzir tudo, verbatim todo, para os filmes, de uma maneira que fique palatável para quem está assistindo aquilo ali. Sim. Na verdade, o que acabou desenvolvendo muito essas questões políticas, especialmente no período entre a primeira trilogia e a trilogia prequel, foi o universo expandido, que hoje em dia é Legends, mas até a Disney pegar e transformar em Legends, Era o que a muito gente do que tinha. se tinha de conhecimento da mas política até de Star Wars mesmo foi hoje- desenvolvido através do universo Mas até expandido. mesmo hoje, a própria Disney tá reutilizando muita coisa, tá trazendo Não, essas pra informações e construir. transformando o que era Exatamente. Legends também canon, com algumas modificações, ok? Sim. Mas o básico é o mesmo. Não, e É. eles estão desenvolvendo séries e histórias justamente para tentar aprofundar isso. O Andor tá aí para comprovar. Assim. O Andor extremamente é o político, aprofundamento da política por trás de todo aquele desenvolvimento da E guerra é entre os muito rebeldes e o louco, Império. porque você parar para pensar nisso, porque assim, o que é? A gente falou que a política é a força motriz, né? O Henrique falou, eu realmente concordo. Eu acho que para mim Star Wars é política. E aí a política é a base da pirâmide. Aí a gente tem a República, o Império, a Nova República, ou é a Primeira Ordem. E aí, no topo, a gente tem os personagens lutando. Se for botar um desenho Cada um com sua bonitinho, motivação, cada um com a né? sua motivação, mas a motivação dessa galera da primeira e do segundo, a base é É. política. Mas esse era o meu ponto, assim, eu ia falar que a trilogia clássica, ela tem a política como um plano de fundo, mas que não é a força motriz do filme tanto, assim. A força motriz é mais o conflito, pai, filho, salvar a princesa, assim, é uma historinha que vai é uma se história mais construindo é uma pegada mais infantil. né? nesse ritmo de aventura. E aí E a depois política é meio que redenção um- bem mal. Fala que pano é de fundo. infantil, que também é polêmica. Não É pode polêmico, falar mas quem é, Mas é. mas é. Star Mas Wars é. é infantil. Star Wars A gente sempre foi gosta pra- de é. besta que a gente é, mas é Eu adoro infantil. Star Wars, mas Star Wars é pra criança. É pra Eu criança. tô, né? Né? Mas Star Wars é pra criança. Assim, Infanto-juvenil. basta você ver que todas as crianças assistem Star Wars. Então, assim, se fosse E um filme todas adulto... as gerações. Sim. Sim. As crianças que cresceram assistindo a série original, os filmes originais, os filmes clássicos, gostam de Star Wars. As crianças que cresceram assistindo episódios 1, 2 e 3 gostam de Star Wars. É, o As problema é que os crianças adultos que cresceram assistindo não Aí- gostam que as crianças assistam É, mas Star aí é Wars. bobeira, né? e Bom, mas aí, é- finalizando esse conselho, quando eles fizeram as prequels, né, o 1, 2 e 3, aí eu acho que essa história se inverteu um pouco, essa coisa do pano de fundo. Porque aí eu acho que o pano de fundo político passou a ser a trama em si. E aí o que ficou para segundo plano, que era para ser a base, né, ali, que no 4, 5, 6 a gente ficou ali meio mal explicado, né, essa coisa de o que é Império, de onde veio e tal, passou a ser a história principal. Só que a gente tem ali um motivador para a aventura acontecer, que é a origem do Anakin, né, que é o romance, que é o Obi-Wan, a rixa entre eles. Aí são tramas pessoais, mas eu acho que
essas cenas pessoais, por isso é que eu não gosto tanto desses filmes. Essas cenas pessoais, elas não são o principal, elas não são a força motriz do filme. Eu acho que a força motriz é o fim da rebelião, o fim da República e o início do e Império. a ascensão do Império. Assim, se você pegar só isso para prestar atenção nos filmes... Você não como se é importa com os Você personagens. não se importa com os personagens. Poderiam ser qualquer um. E os filmes são ótimos. Se você tirar a aventura todo do filme e pegar a parte política, ela é muito bem contada, diferente da trilogia clássica, né? Começando então, vamos pegar essa parte da República. Né? A gente tem o universo de Star Wars, como a gente conhece, ele é todo construído em cima da ideia de uma república com milhares de planetas e cada planeta tem seu representante, cada planeta tinha um representante num senado, né? Esse senado elegia um presidente, esse senado tinha alguém que controlava e você tinha uma votação ali para tomar decisões. Basicamente, como é um país, Uma democracia interplanetária. imagina se a ONU tivesse poder. Se a ONU fosse um... Não, a ONU que eu digo assim, que tem sempre um representante de alguma coisa. Não, então sim, é a ONU, só que a ONU com poder de tomada de decisão total. O que é decidido na ONU seria decidido em todos os lugares, independente dos governos locais. Né? Então, ali está o seu principal representante e ali vai ser tomada essas decisões. É isso que acontece ali nos primeiros filmes. Né? Você tem que o Naboo, que é o planeta da Padme e do Palpatine, está sobre um bloqueio, né? Que é a parte mais técnica da história. É um bloqueio comercial. Um bloqueio comercial. E é uma guilda de comércio. Cara, e agora fazendo esses paralelos, eles realmente... Star Wars pegou muita coisa de Duna, né? E esses... Desde o começo. Não, desde sempre. Desde sempre. Desde o episódio Desde 4, sempre. do primeiro. E essa pegada é totalmente a guilda de comércio de Duna. O olhinho tenha do Volta dúvida. começou a brilhar, ele começou a eu me toquei disso agora. No olhinho, eu vi a lâmpada acendendo na cabeça dele. Total a guilda de comércio. Sim, no caso do Star Wars é uma federação, né? Federação do Federação Comércio. do Federação Comércio. A federação Comercial, é como se fosse uma federação, como se fosse um país, né? Assim, é uma nação. Se a gente De for comércio. trazer para o nosso mundo, seria o equivalente mais ou menos à Companhia das Índias Orientais. Exatamente. Né? Seria mais ou menos uma coisa nesse tipo, que tinha um poder militar marítimo forte e ela tomava decisões referentes a comércio. Né? Você quer comercializar suas coisas com tal lugar, você tem que passar pela gente. Nós coordenamos isso. E era isso que eles faziam. E aí você Eles tem uma aplicavam briga... embargos, impostos. E aí bloquearam Naboo, nada entra, nada sai. Exatamente. É uma mercadoria. Olha que trama Star Wars, não tem nada, né? Você pensa, Exatamente. caraca, que trama doida, né? E isso vai ser o catalisador que vai gerar o conflito que colocará o Palpatine na cadeira de imperador, né? Na cadeira Sim. de... Lembrando que toda essa trama de Chanceler. bloqueio, de federação do Chanceler comércio e tal, Palpatine. já é orquestrada pelo Palpatine. O Palpatine é de Naboo, ele é natural de Naboo, ele é o representante de Naboo No lá Senado. no Senado Galáctico, e ele falou assim, tá, por onde eu posso começar o meu plano? Vou começar pelo meu planeta natal, vou fechar com esses caras aqui, vou dar um por fora para eles gerarem esse bloqueio, porque aí a República vai ter que atuar e eu vou galgando ali os meus... A gente vai chegar na trama do Palpatine. Mas toda a trama dos episódios 1, 2 e 3 são um grande plano do Cebolinha para vencer a Mônica. Exatamente. Né? É um plano infalível. É um plano infalível do Palpatine. E que realmente é infalível, né? Porque dá certo, No funciona. caso dele, funciona. Não caso tenha dele dúvida. funciona. Ou seja, Ele consegue talvez tudo o que ele Cebolinha queria. Devesse aprender com ele. Né? Provavelmente. Mas também, assim, ele é o Darth Sidious já imaginando um plano ali, tipo, de muito Sim, tempo. ele colocou aquilo... É uma Aquilo ali roda já que foi colocada era em uma movimento engrenagem já em movimento há muito tempo. Mas Assim, quando a por que gente que- chega no início do episódio que 1, a Naboo coisa já tá rodando tá há fechado, começando décadas aí. e séculos. Porque ele, como senador de Naboo e mestre Lord Sith, controlava a guilda de comércio Era. e meio que colocou eles na posição de bloquear Naboo, porque Naboo estava sendo um pouco insolente. Quem tratou com a Federação do Comércio e gerou esse bloqueio não foi o
Palpatine com o rosto de Palpatine. Foi o Darth Sidious, que é o Palpatine com um manto negro, né? Ah, tá. Escondido. Ok. Ele tem duas... Quem ele tem- negócio? Duas personas. ele tem duas personas. Então, assim, ele... Assim, ele todo como mundo sabia vilão- que o Darth Sidious era o Palpatine, mas assim, pro universo ali de Star Wars na trilogia prequel, Ninguém isso sabe. ninguém sabe. É Isso tipo só é vilão- revelado no final. É o vilão do Scooby-Doo, tá? Não, só é exatamente. revelado no terceiro filme. se O eu não me terceiro engano. filme que é revelado. Oh, né? Tá. O vilão do Scooby-Doo. Quem Palpatine Uivo Exato. é o imperador. Tá. É o Darth Sidious. Exatamente. Então, assim, o Darth Sidious era quem estava ali comandando um lado da guerra, o que era a Federação do Comércio, os separatistas, né? Então tem vários núcleos anti-republicanos que são comandados ali pelo Darth Sidious. E a República era comandada pelo Palpatine, ou seja, você tinha o Master of Puppets ali, né? O mesmo personagem controlava os dois lados da guerra a seu favor. E para que ele obtivesse poder. Ele ascendesse ao trono, né? Ele ascendesse ao poder. Então, ele não se importava em começar uma guerra, ele não se importava com os lados, o que ele estava se importando ali era com ele ganhar o poder. Então, toda a trama dele é: eu vou começar um conflito relacionado ao Naboo. Né? Eu vou começar um conflito relacionado ao meu planeta, e a partir disso, eu vou gerar uma simpatia do Senado ao meu lado, a mim e ao meu planeta, que vai facilitar com que eu influencie todo o Senado a dizer: olha, se eles estão fazendo isso com ele, eles podem fazer com a gente. Ele está tentando ser justo. Vamos colocá-lo no poder para ele impedir que isso aconteça com a gente também. Muito louco, né? E assim, essa história, na verdade, ela tem um outro fator que facilita para o Palpatine, que é o fato da República já ser uma entidade política muito antiga. Né? A República tinha 25 mil anos de existência E já cheia de contínua. problemas internos invisíveis a Exatamente, princípio. né? As coisas vão se Cheia de acumulando. problemas e burocracias e circunstâncias acumuladas ali de tal maneira que, assim, você não Vícios de conseguia governo. Exatamente. mudar o A roda já sistema, era porque a engessada. roda já estava Exatamente, engessada. né? Exatamente. Então, assim, era como se a gente reclama muito do Brasil, né? Agora começa os paralelos aí. A gente reclama muito do Brasil. O Brasil tem problemas que são históricos, né? De 500 anos atrás, coisas que começaram há 500 anos atrás e a roda foi girando daquele jeito. Hoje em dia é engessado, você não consegue mudar aquilo mais. É como se aparecesse um grupo aqui que quisesse mudar toda a política do Brasil e não vai mais ser uma república democrática, não vai ser mais isso, vai ser aquilo agora, vai ser o Império Galáctico Brasileiro e eu vou resolver os problemas dessa forma. Né? Então... Vamos destruir os três poderes. Exatamente. Se chegasse um grupo muito radical querendo mudar a roda. A República já tinha 25 mil anos. Essa roda já estava engessada num ponto em que as pessoas começaram a pensar, pô, de repente, esse cara é a solução. E aí entra Palpatine para ser o salvador, né? Exatamente. Não, a gente tem... Porque ele fica ali no ouvidinho, né? Ó, nas reuniões do Senado. Ó, vai entrar o burocrata agora. Você vai entender, você vai ver que ele vai perder força, ele não vai fazer nada, porque para ele fazer isso vai interferir num outro ponto aqui, né? Da Federação do Comércio, que é o chanceler Valorum. O chanceler Valorum. Né? Que era o então... Mostrando que a República, como esse ponto já está engessado, ela era influenciada por interesses. Por interesses da Guilda de Comércio, da Federação de Comércio, pelos burocratas, pelas pessoas que têm poder e dinheiro, influenciavam de tal maneira que o status quo, que nada mudava. Exatamente. E aí o que ele faz? Ele aponta isso para todo o Senado, ele demonstra esse fato de uma maneira tão absurda, que é com o bloqueio ao planeta Naboo, praticamente sem uma motivação clara, sem uma razão absoluta, simplesmente pelo bel prazer da Federação de Comércio de lucro, que faz com que olha o que eles estão fazendo, meu Deus, eles não podem fazer isso. Ele realmente está vendo a verdade? Vamos segui-lo. Já que ele apontou essa verdade que, meu Deus, nunca tinha reparado nisso. Né? Então, óbvio. E é o legal, Aí. assim, porque como eu citei o Andor, quando tu vê o Andor hoje em dia, você vê que assim, ele foi lá, ele assumiu o poder, ele manteve o Senado e ele engessou tudo ainda mais, de uma maneira que ninguém conseguia se mover sem que ele, de alguma forma, estivesse envolvido no meio do caminho, sem que, de alguma forma, tudo passasse por ele e ele travasse os processos. E, no fim das contas, assim,
mostra também que isso acabou evoluindo para a tirania que o Império começou a aplicar na galáxia inteira para conseguir manter o controle, quando eles começaram a ver uma semente de rebeldia crescendo para tentar retirar esse poder das mãos do Palpatine. Sim. A gente tem, eu acho que ali no início da República, nesse período, a gente tem os principais opositores desse plano dele, que são o Conselho Jedi. Exatamente. Eles seriam, acho que, os únicos oponentes ali dentro daquela formação que poderiam causar a ele algum problema. Mas que já estavam tão fortemente inseridos naquela roda engessada Que nem eles mesmo próprios exatamente. Não, porque é conseguiam aquela coisa, se enxergar você faz... o que havia de errado nesse sistema. porque isso é uma questão da política, né? Você, por mais que você seja o opositor, dependendo de quanto você está inserido naquilo e quanto aquilo te impacta mais para frente, o quanto que você pode se mexer daquilo ali para fazer de fato uma mudança, mas que não vai gerar repercussão para você depois. E era muito É o que medo de ser cancelado travava. na política. Exatamente. Foi muito que travava o Conselho Jedi. Você via que assim, eles Porque eles não queriam retaliação depois, porque sempre arrebentava pro lado e você deles. via muito Exatamente, essa questão do havia medo. muita deliberação sempre entre eles sobre É. tomar determinadas atitudes e tomar determinadas decisões que eles acabavam não tomando porque eles tinham que avaliar as implicações políticas que preso. eles podiam ter para eles próprios. Rabo Porque preso. Enquanto eles o eram Conselho Jedi. uma Política. organização, a princípio, à parte do governo, à parte da República, eles eram uma organização independente, mas que, com o passar desses milênios ali, eles acabaram se introduzindo de uma maneira em que eles faziam parte, por debaixo ali do pano, daquele sistema. Daquele sistema Sim. político. E aí dentro disso Tanto que você no início do tinha episódio algumas- 1, são 2 Jedi chegando na Federação do Comércio para tentar negociar um acordo Isso. político E que pudesse favorecer Naboo. nesse cenário, você ainda tem algumas pessoas que vão contra o sistema, o status quo, que Sim. estão enxergando o problema, que Qui-Gon querem... Jinn. Não digo nem dos Jedi, que querem brigar, mas que também sabem que... Ah, eu adoro Qui-Gon É Jinn. difícil. É difícil porque, assim, não é só o poder político e tal. Você pode ser assassinado, assim, por falar o que você pensa ali perto de um chanceler, uma Sim. pessoa corrupta, né? Sim. A gente tem vários... A própria Padmé Sofre uma atentados. tentativa de assassinato, blá, blá, blá. Tem assim, toda a você trama tinha- da sósia com ela e tudo mais e tal, que ela precisa de uma sósia porque o tempo todo tempo ela todo tá sendo ela é um alvo, ameaçada, exatamente. Ela é um alvo. Então você tem assim a Mon Mothma, você tem o Saul Guerreira, você tem o senador Organa, né? O pai da Bail Leia, Organa. Bail Organa. Então você tem uma galera que tá vendo o problema, que quer resolver, Mas não tem que fica, força pra não isso. tem força. Então essa galera começa a se... E tem as buchas de canhão. E tem as buchas de canhão. Mas essa galera é legal porque o filme vai mostrando eles começando a se articular em segredo, né? Eu gostei demais, assim, de ver como em Endor, né? Você Essa tem... forma da articulação deles Você vê o início da rebelião, né? Assim, como Exatamente. essas pessoas que eram vozes ativas na política, quando a República cai, né? E o Senado é dissolvido e aquela coisa toda, até antes do Senado até ser antes, porque na dissolvido. verdade você tem a República, nada cai de um dia pro outro, né? Essa que é a grande parada desses tipos de ascensões e de governos, de impérios, de ditaduras. A parada não cai de um dia pra noite. Ela vai ruindo. Exatamente. A democracia que eles tinham ali, ela foi se quebrando de tal maneira que deixou de ser uma opção de todos e passou a ser a visão de uma pessoa sobre todos. Não, é exatamente assim, no caso, como tá falando do Andor, no caso do Andor tem a cena do funeral da Marva, que ela se projeta e fala pro povo dela lá em Ferrix e ela fala exatamente isso. Nós dormimos e enquanto estávamos dormindo, eles foram No crescendo e jogo assumindo o poder. No Jedi Survival, no primeiro planeta que ele tá em Coruscant, ele tá lá a pedido do Saul Guerreira, né? O jogo se passa 5 anos após o primeiro jogo e ele se passa junto com a série do Obi-Wan. É mesmo momento. Ele tá ali a pedido do Saul Guerreira, atrás de um cara que é senador, porque o cara tem planos com o Império, justamente de comércio pro planeta dele, que eu não vou lembrar qual é a raça dele, o planeta. Porque aí ele tem o Tapau. todos os esquemas... Oi? Caraca, lembrei o Tapau. O tapau. É isso mesmo, é o careca. E aí ele entra na nave lá do cara, que ele mexe nos esquemas, ele consegue descobrir, ele vai pegar a planta, né, o blueprint do negócio,
pra saber qual é o alcance do Império. E aí Porque ele vê- são o Cal é o bucha de canhão. A galera que tá sim. toda ali é tudo bucha de canhão. Isso. Então, assim, eles já vão se infiltrando porque são informações que os ficha limpa, né? Não tem como você acessar o portal da transparência do Senado pra você descobrir quem que tá fazendo o quê, né? Então, assim, não tem como. Então, você vai fazer o quê? Você tava... Pra onde que foi isso aqui? Você vai... Beleza, você quer fazer os Jedi foram lá. Comércio, você vai fazer... Tá, mas vai favorecer o quem? Vai favorecer Nabu? Vai favorecer vocês? Favorece ao Senado? Então, assim, não tem como. Não é... Parece... Ele entra falando que ele vai esclarecer tudo, que ele vai abrir os planos, vai ficar tudo às claras para todo mundo. A gente sabe que não, né? Porque ele vai botar o capuz e falar, não é. E aí, a graça para mim da política, que é o que mais me chama a atenção em Star Wars, é isso. É porque é uma parada que é investigativa. É quase um cinema no ar ali dentro do negócio, né? Dos detetives que vão nas sombras. Ah, não, aí eu dou uns 3 tapas no maluco aqui, ele me dá uma informação, eu vou fazer não sei o quê. É essa que é a graça. Porque, assim, as pessoas grandes, o Palpatine, já não é, né? E depois eles vão esvaziando o Senado. Eles mesmo vão ficando de saco cheio nos filmes. Isso. E o Senado vai ficando cada vez mais vazio, porque eles falam assim, a gente não tem como sustentar essa história, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer com essa história. O povo tá gostando disso, a gente não sabe, mas a gente também não sabe como escrever isso aqui, a ponto de seguir os outros filmes com essa história. Apesar de que, como eu falei, é a base da pirâmide, da construção Sim. de todo o resto. Sim. Mas, por exemplo, você tem a gente avançando aqui pro período já do Império, né? Depois do Palpatine ter conseguido fazer o seu plano, ter conseguido se colocar no poder pela escolha popular, né? Pela escolha de todos, ele se Não coloca sabe ali que no o poder. voto popular nem sempre é o mais inteligente. É, mas ok. Normalmente não. E assim morre a democracia, com um sonoro aplauso. Exatamente. Essa cena é muito poderosa. Essa cena é muito forte. Essa cena é muito poderosa. forte. Ele assume ali o lugar dele como chanceler supremo, com poderes absolutos, Ele aonde... inventa um cargo, né? Ele basicamente é um cargo de emergência. Não, ele declara exatamente um estágio, estágio de de emergência emergência apoiado pelos Senado. demais, né? Para que ele Não possa... haja a burocracia. Para burlar a burocracia, né? Não vai mais ter que passar por essas pessoas todas que estão engessando Pra o tomar uma sistema. decisão. É um estado de sítio. Hã? Basicamente. Ele cria um estado de É sítio. um estado de Isso. sítio. Isso. É Pessoal, um pra estádio... gente trazer Exatamente. pra política brasileira, ele cria um estado de sítio. Exato. Pronto. né? É um estado de emergência no qual acontecimentos estão sendo colocados em pauta que o tempo necessário para que a tomada de decisão passe por vocês pode causar a destruição de pessoas e De mortes planetas, de planetas. Então, é dado a ele por todos o poder de tomar as decisões unilateralmente. Né? Dado a ele, porque se não desse, ele ia tomar também. Aí a gente não sabe, mas toda a trama dele foi para que esse poder fosse dado a ele. Porque aí ele tá ali não porque eu quis. Eu estou aqui porque vocês escolheram. Mas verdade seja dita, assim, foi o que ela falou. Dada a ordem 66, Não, se não desse o poder pra ele tomaria... Mas sabe o que Mas acontece? da ordem- Parte do ia plano dar um dele... Ele ia dar um jeito. Ele é, Parte do Ele plano dá- a ordem dele... 66 é uma prova que, tipo, assim, ele já tinha o poder pra... Claro, ele era um já plano tinha de todas as contingência, armas e ferramentas sim, pra exatamente. tomar o poder. Mas assim... Se ele não tivesse assumido de acordo Por com os bem. esquemas e os planos dele, ele teria dado golpe ali sem a menor dificuldade. Só que ele teria um problema, porque assim, o plano dele constava que o povo gostasse dele. Sim. As pessoas- por isso ele teve Sim. deu essa volta toda para Porque todo Não, ele político, queria- no fundo, quer também não ser cancelado, Tem que quer ter ser o amado apoio pelo popular. povo. Não, mas Sim, não só, ele- não só ser ele cancelado, é queria. porque o apoio popular permite que ele faça as coisas sem oposição. Isso. E a assim, oposição- o Império... A oposição sempre vai existir. O Não, mas apoio não no nível po- que se ele desse um Sim. golpe. da massa, Mas né? o apoio popular tem o apoio da massa, Isso. que por mais que exista uma oposição, ele vai poder sempre contra-argumentar falando assim, mas, sei lá, 40% do povo de Tatooine concorda comigo, Não, e no entendeu? caso dele, não era Ele consegue pouquinho. sufocar a No caso oposição. dele, Exatamente. Que, na gente verdade, vê é o que por- ele faz em Andor. A gente vê Andor em é Andor, o melhor exemplo de política em Star Wars, a cara. gente Andor vê é a no melhor Rogue coisa One, de a Star gente Wars. É a melhor- vê é uma em das melhores jogos coisas de Star Wars também. que a gente Realmente, vê que concordo. o Império ele tem uma propaganda onde o povo concorda com o Império. Sim. A gente, Sim. como espectador do filme, Entende- entende que é um governo opressivo. Mas o povo que está dentro do filme não enxerga isso. Você tem grupos rebeldes, que era uma minoria muito
muito pequena, escassa. assim, muito escassa. Que só vai começar realmente isso- a crescer bem É depois. por isso que essa luta do rebelde contra o Império é essa coisa de Davi contra o Golias. Porque não é que o povo tá revoltado com o Império, porque se o povo tivesse revoltado, ele se unia, ele se armava e ele ia, porque Mas sobre aí isso. o povo não se revolta porque não tem todas as informações. Ou Isso, eles são enganados mesmo. são né? enganados, que era exatamente o que acontecia na Alemanha nazista, Uhum. que tinha toda aquela propaganda de que não, é isso que está acontecendo. A propaganda tá é a alma tudo bem. da política. Exatamente. Propaganda é Na a alma. verdade, é até um negócio que eu pensei agora, porque quando vocês estavam falando isso, o negócio da propaganda, imediatamente me veio na cabeça a propaganda nazista na época da Segunda Guerra Mundial. Mas é tudo inspirado nisso aí. Não, totalmente. Assim, pô, o Império na trilogia inicial, principalmente, era fortemente explorado Fortemente inspirado. pelos nazistas É da Segunda visualmente, Guerra. E as É, pessoas principalmente só porque, pô, sabiam- 1979, você ainda tava naquela coisa de clima de Ainda Guerra existia a Fria. segunda referência que o George Lucas falou já também, né? Que a referência principal também de Star Wars foi a Guerra do Vietnã. Sim, Sim. exatamente. Tava, tipo, Não, porra, e os em outros super 3 evidência. últimos filmes, principalmente o filme 9, visualmente, as cores, eu fiquei brincando do branco. Não, a do primeira vermelho, ordem é A fortemente. primeira ordem A não primeira tem ordem, como. total. É Não tem fortemente, como. assim. E se já você é... vê Tem qualquer- um pouquinho de Guerra Fria Poderosamente. também. né? Sim, É. Não, deve eles ser um pouco da fazem Guerra Fria, uma uma amálgama ali mistura. das coisas, né? E mistura tudo. Mas é o uniforme, as posturas, o alinhamento, é tudo. Totalmente. E Pra se você ter uma totalmente. ideia dessa coisa de como o povo tá inserido na coisa, você tem que o Senado, ele ainda existia quando você vê isso em Andor. Em Andor, você vê Andor, ó. o cenário do Senado Ó, existente, as pessoas falando no Senado, mas ninguém mais se importa. O Senado deixou de ser uma arma política, uma forma de coesão entre aqueles planetas, para ser simplesmente estar ali por tá escrito. É porque em A Andor Mon fica muito Mothma, ela claro que tenta não chega no povo. passar as pautas dela, só que ela não consegue nunca ter o Número. apoio necessário Porque para fica muito claro passar. que a política, como qualquer coisa, Star Wars ou qualquer outra coisa, ela necessita do povo. É o Sim. famoso Vox Populi, tem que ser a voz do povo. Sim. E Andor fica muito claro, principalmente com o personagem do Stellan, fazendo essa meia ponte aí, que o povo não se vê representado, tudo pelos fatores políticos ali, eles não se veem representados naquele Senado, eles não veem qualquer conexão ou ligação com aquilo ali. Então, tudo que a Mon Mothma vai lá e fala é palavras ao vento, porque ela não tem o apoio que a gente está falando que o Palpatine tinha, que era o que ela precisava, que era o Sim. apoio do povo, para poder se reerguer, e ela vai fazer o quê? Vai pelas vias escusas, que ela vai com outro cara que está ali nas sombras, falou, olha, eu preciso que você comece a armar a galera, mostrar a verdade do que está acontecendo, porque a gente vai precisar da ajuda do povo se a gente quiser dar uma limpa nisso aqui e dar uma reestruturada nas coisas. Mas é onde entra tudo aquilo. O Palpatine fez exatamente o que depois eles tentam fazer. O Palpatine, Sim, ele nesse fez... caso ele foi mais esperto. Sim, Sim. né? E aí você tem que só lá no episódio 4, que é o quê? 15, quase o quê? 10, 19 anos, 20 anos quase depois, você tem a dissolução do Senado. Você tem que essa galera toda que estava ali... Mas por que ele é tão facilmente dissolvido? Porque ele já nem- estava extremamente quebrado até Exatamente. chegar ali. E assim, E aí- Andor mostra isso. E aí é Tipo, questionado. A quebra Ah, do Senado já estava ali Mas rolando sem fortemente. o Senado, como vamos controlar os planetas? Olha, com os seus magistrados, com os seus As autoridades locais, né? líderes locais. E a gente vê isso no próprio Andor, o quanto as forças Um bando locais de sátrapas e satrapias. corrompidas, não pela maldade, da opressão, não pela coisa do correto, da lei, do direito, né? Você tem ali o personagem Andor que bate de frente com aquela sociedade, não porque ele é mau, mas porque ele olha para aquilo, não, o Império veio para cá para botar ordem na bagunça. Eles estão Porque aqui ele para também arrumar a é casa. uma Qual é esse cópia, personagem que você como tá que falando? Uma engrenagem. Uma engrenagem, Uma engrenagem. obrigada. Ele também é uma engrenagem da... Que foi construída Exatamente. por todo o sistema que o Império vai Exatamente. Ele é implementando. Qual personagem que você na- tá falando? Me perdi, foi mal. É aquele cara O- que vai investigar o assassinato. Eu também esqueci o nome dele Ah, agora. é É o o- Sírio. Sírio. Isso. Isso. Que é, nossa, Sírio muito Carne, bom. não é? Acaba virando um burocrata, né? Assim. Exato. É. É.
Mas É da Premor, o exatamente. policial da Premor. Isso, exatamente. Que vive Que é o com a policial mãe. local. Que é a milícia... Que é- polícia, né? é, Milícia. Que é a forma como... Não ali Era você- uma polícia não confundam corporativa com milícia, local tá? ali no E aí sistema você de vê ferro, que onde mesmo ali tinha em Andor Ferrix. você ainda tem o Senado. Né? Mesmo ainda tendo o Senado, você Sim. vê que as polícias locais já eram a força principal, Isso. controladas por trás ali de oficiais do Império. Ah, Quando o Senado é dissolvido, é exatamente essa mesma relação que vai continuar. É só uma oficialização. Não precisa mais do Senado. A gente já manda nos caras Já manda mesmo. nos caras diretamente. Pra que o Senado tá ali? Né? O Senado não tava servindo de Eles mais já nada. mandavam, eles só deixam as claras do tipo, olha, isso aqui quem sempre organizou e controlou fomos nós, Exatamente. e então não mudou É. nada. Exatamente. Aí o que eu acho é que, assim, com o tempo, com esses 20 e poucos anos de Império, com o tempo as pessoas começaram a cair um pouco na real. Por quê? Você já não tem mais, assim, liberdade de andar na rua porque os soldados estão ali te oprimindo. É porque a água bateu na bunda, né? Literalmente. Exatamente. Então, assim, você ainda não tinha... Eu acredito, né, pelos filmes e séries que já saíram, que demorou mesmo, assim. Na época do episódio 4, ainda as pessoas não tinham ainda tanto medo do Império quanto no episódio 6. Assim, acho que do 4 pro 6 rolou... O medo aumenta bastante. rolou, salto porque Porque a razoável. partir do momento que a rebelião se torna mais forte, que A a opressão oposição ao Império se torna mais Isso. presente, a Põe mão a de fé, ferro, é. a bota desce mais forte. Isso. Sim. E não desce só em quem é da rebelião, desce em todo mundo, porque eles não sabem quem são. Isso. Sim, mas o que acontece? A gente falou aqui, né? Essas pessoas começam a se unir de pontos diferentes da galáxia quando a bota pesa na cabeça delas. Assim, Isso, exatamente. E aí que é o lance de que o Palpatine fez todo um esquema certinho de colocar a população perto dele, porque ele sabia que se ele fizesse qualquer coisa errada, ou se as pessoas que estavam próximas a ele fizessem qualquer coisa errada, ele tinha como fazer o quê? Abafar. Não, porque tá do meu lado, aí a pessoa vai falar assim, não, mas ele é bom, isso daí não é nada não, vai ficar tudo certo. Só que não dá para controlar todo mundo o tempo inteiro. Numa galáxia, você talvez consiga colocar isso numa cidade. Mas Sim. numa galáxia não tem como estender exatamente. os braços do Império tanto, apesar de que são extensos, mas não tem como. E Ah, aí por isso que ele E aí que eu acho- terceirizava e aí pra que polícia entra, eu acho que um dos corporativa, por maiores erros que exemplo, o da Império Premor. comete Sim, exatamente. pra facilitar a sua queda. Né? Como é que é? Pouca manteiga pra muito pão. Exato, mas é isso. E olha que engraçado, você só percebe que o povo tá contra o Império no momento em que a estátua do Imperador é derrubada, e aí você tem aquelas cenas Da dos festa. planetas das pessoas comemorando o fim do Império. Mas até aquele momento, você não vê ninguém ajudar. Porque ainda era todo mundo com medo, né? Assim, Era o todo medo, mundo o medo. já estava contra, mas com medo. E aí você tem um contraste que eu acho muito legal disso, que é no episódio 9, quando a Leia manda pedido de ajuda para toda a galáxia, para ver quem pode ajudar. E aí no final você tem a ajuda das pessoas. Porque ali não é só A meia dúzia de meia rebeldes. dúzia de rebelde. Ali você tem uma frota que é formada por população, assim. É tipo gente que veio ajudar de toda a É, que galáxia. tava tipo, só todo- esperando um alerta do tipo, vamos, É. vamos, É, então vamos. Mas que é um alerta, assim, que no primeiro momento eles não chegam, né? Assim, Demora. Sim, a pessoa ainda tá meio receoso de enfrentar. Porque, tipo, será que é outro império? Será que é... Sabe? A impressão Mas que eu ali tenho é que- contra a primeira ordem também. Será que eu não vou sozinho? Eu acho É. que... Mas aí assim, é que tá também, assim, contra o Império era efetivamente uma rebelião, com todo o aspecto clandestino que rebeliões geralmente têm. Sim. No caso da Primeira Ordem, tendo em vista toda a dinâmica do cenário ali naquele momento, eles até se definiam diferente, eles já se chamavam de resistência. E resistência já era uma resistência aberta, com uma frota efetivamente mas que também preparada para enfrentar. era uma milícia não oficial, Não, mas né? Eles era não eram oficial. Só que era uma frota que tipo, se apresentava mais abertamente como Uma resistência. uma assim, resistência, uma exatamente. oposição àquela primeira ordem Isso. que Não estava era um ato tentando de- ascender e tentando virar Exatamente. A um palavra império. faz muita diferença, porque aí não é um ato de rebeldia. Exatamente. É um ato de resistência. É Exatamente. E aí diferente, né? entra também o erro dessa nova república. Né? Quando a gente sai ali da queda do Império e vai pra criação da nova república, o que é bem tratado no Mandaloriano, na série, você tem... O que foi feito com aqueles que eram os imperiais? Né? Como que eles foram trabalhados? Como é que eles foram reintegrados a essa sociedade? Eles sofreram punição? Eles foram responsabilizados pelos atos que eles cometeram?
Teve um tribunal de Nuremberg? Eu pensei nisso. Teve eu um acabei tribunal de de pensar Nuremberg? nisso. Eu acabei Basicamente, de pensar nisso. existe uma grande anistia e essa galera toda que Tá lá era... ainda. Tá lá. A Nova A armadura República... tá no armário. Exatamente. Exatamente. A Nova Chega o Moff República... Gideon E vambora. E vambora. E chega lá tentando pegar o Baby Yoda, cara. E A Nova Aí República não. tem a política... Aí, meu irmão, aí passou Aí dos acabou, limites, passou né? os limites, cara. Porque aí a Nova, Tudo bem, a Nova tomar a República tudo bem. Pegar o Baby Yoda. Pegar o Baby Yoda Aí- não, aí cara. fica pesado. passa a ser uma república de aceitação. Né? Passa a ser uma república que permite com que esses indivíduos que quebraram o sistema antes permaneçam no sistema. Com a chance de quebrá-lo novamente. E a história da Com a chance de resistência- tramar por a história trás da dos resistência- panos pra quebrá-lo novamente. Novamente. A história da resistência tem muito a ver com esse engessamento todo, né? Tanto da Velha República quanto da Nova República. Porque quando é E anunciada... segue igual, né? Segue igual. Por Muda quê? o nome, Porque a- República, Nova República. Eles não mudam o sistema. Eles não mudam o É. sistema. E aí volta o engessamento todo. E aí, quando surge a Primeira Ordem, os republicanos chegam e falam assim, não, deixa lá, é só um bando de badernista, né? E a Leia e a Mon Mothma, né? A galera tá assim, gente, não, isso é sério, isso aí é sério. Não, mas aí vai criar conflito de novo, depois disso tudo, né? Então, assim, a República não apoia a resistência, não é uma coisa Aí eles oficial. criam Starkiller, destroem um Todos monte os de planeta de planetas novo. Se você parar pra pensar, a resistência, ela é um grupo rebelde Da Nova República. é oposto à Nova República. Assim, a rebeldia deles é contra a Nova República. Porque eles são não uma- dão apoio a eles Porque enquanto eles eles não- estão tentando eles- apoiar e exatamente. ajudar a Nova São República. pessoas Sim. da República que se rebelam contra a República para lutar contra a Primeira Ordem, porque a República não quer lutar. Lutar, Ainda exatamente. que tenha armado eles lá no início, justamente para ajudar e ficar Exato. agora a gente nega. Agora a gente Agora não quer. Agora não Exatamente. temos qualquer ligação mais com vocês. A gente tinha no passado, não temos mais. A República, a gente sente esse engessamento, esse medo, novamente medo de cometer os mesmos erros, mas cometem os mesmos erros. eles estão fazendo exatamente o mesmo caminho que eles fizeram antes, estão cometendo os mesmos erros que cometeram E antes. é a definição e vão... de burrice, né? No final das contas. Aí a solução deles é assim, tipo... Pode ser também a definição de política. O Império tem o poder de destruir planetas, então vamos dividir o nosso governo em vários planetas. Aí o Primeira Ordem faz o quê? Vamos fazer uma Estrela da Morte mais poderosa que destrói vários planetas. Tem umas soluções que são muito geniais, assim, né? Não, agora eu dou 3 tiros. Você tem 3 planetas, eu dou 3 Dou tiros. 3 tiros. Tá bom, pronto. Acabou. Lindo. Resolvido Não, o é problema. Na E a verdade, gente melhor do que evoluiu, isso. né? Dou um tiro que se divide em 3, numa tacada só. Exatamente, cara. Lindo, lindo demais. E aí, acabou o assunto? Deixa eu ver aqui. É porque demos uma respirada, calma. Bebeu porque água. A gente cobriu toda a polícia só mesmo, assim, né? A gente já chegou no episódio 9. Já assim. chegamos no episódio 9. Caraca, É porque Já. a gente. É porque não tem como fazer do início ao fim. A gente vai e Volta. volta. Mas- E vai. Agora a gente pode encerrar fazendo um exercício que é o seguinte. Episódio 9 impediu o retorno do Imperador, né? Que pela frota que ele Tinha destaca ali, lá... era pra tomar tudo Era de pra novo. tomar tudo de novo e voltar ao status quo do Aquela Império. frota, Olha, eu ela vou te é falar maior que ou assim- menor do que a frota já existente do Império antes, sei Eu lá? acho que ela aumentou. Eu acho que ela era... Bem não, maior não. do que a frota Assim, que o Império tinha no auge? É porque a frota do Império no auge ela era espalhada por toda a galáxia. Então você não tinha uma frota única de não, tantos, sim. entendeu? Mas Ali era- não. aqueles números eram maiores? Não tem como saber. É, não tem como a gente Mas saber. assim, ali eles eram imbatíveis porque eles estavam todos juntos, né? Assim, você tinha uma frota... Não, eles já Gigantesca. estavam Infinita prontos ali. e não ia dar tempo da oposição ou da tinha. resistência Não, não se tinha como. aprontar para se tinha defender. como. Não tinha Exatamente. como. Felizmente Eles iam- deu. Só que aí a República conseguiu impedir o retorno do Império. E depois, né? Será que esse Pra filme... onde é que a gente vai? Pra onde que a gente vai? Agora a gente vai ter o filme com a Rey. Não sabemos quem mais das sequels pode E aparecer. Qual vai mas ser o plot disso, né? nem Pra onde qual é é que o isso plot. vai? Não, Mas a pelo gente que sabe estão que o falando, cenário- é que a ideia do filme da Rey é ela trabalhando uma nova forma de desenvolver a Ordem uma Jedi. Academia Jedi. E, de repente, recriar a Ordem Jedi, mas de uma maneira diferente. Porque o fato dela
demonstrar ter um sabre amarelo já demonstra que ela é uma personagem num âmbito completamente diferente. Não, e toda por causa do estilo dos usuários do sabre fala amarelo. do Luke, né? De que o Jedi tem que acabar mesmo. Assim, É, né? exatamente. Na verdade, ele não tá Então- falando que a força do bem tem que acabar, não é isso? É. Ele fala, A Ordem Jedi, como ela é a apresentada, estrutura como engessada. a gente falou aqui, exatamente, né? dentro daquela estrutura engessada, que era a República, tem Sim. que acabar. É porque, cara, assim, se É porque ele a viu gente que for não ver... funciona. Aí ela chega pra ele, diferente de como o Kylo se apresentou, né? Durante todo o treinamento, aquele curto espaço de tempo que eles tiveram. Ele vê, sim, que existe uma chance, né? Daquilo tudo ficar melhor. E isso é uma coisa, e eu vou falar dos jogos novos, que os jogos que são canon estão reconstruindo no jogo, possivelmente para trazer para os filmes. Sim. Porque o personagem do Cal Kestis, ele é muito querido, Sim. né? E Sim. o que ele está fazendo agora, ainda que a linha do tempo esteja atrasada, entre aspas, né? Ele está mais para trás, né? O próximo jogo agora, que vai ser o terceiro, joga 5 anos mais à frente, justamente próximo da Batalha da Estrela da Morte. Então é possível que ele apareça junto para fazer a academia. Porque Sim. ele tem essa intenção e ele é o equilíbrio. Ele tem o equilíbrio, porque ele já foi para o outro lado, ele usa a força, né, o lado negro da força, e ele consegue fazer as duas coisas. Então, assim, eu acho que essa construção do jogo vai meio que vir para solidificar o próximo filme do Sim. tipo, ó, Mas o na exercício verdade é uma eu quero coisa que eu fazer- até ia falar O exercício que também. eu quero fazer não é nem muito sobre esse lado da força do papel da Rey na série. O exercício que eu quero que a gente faça é político. Eu ia falar isso. Será que a série vai tratar de alguma oposição a esse status quo da República que se manteve no filme? Será que vai existir remanescentes da Primeira Ordem querendo... Ou, novamente- ou a resistência. Qual vai ser o papel dessa resistência? Porque ela tá ali agora ainda viva. Sim. Será E que ela foi ainda ela está que- resistindo a alguma coisa? na Será verdade- que ela assume o lugar A da Primeira Ordem República? acabou? Porque a gente tem que... não, a nova eu acho fato. que a Primeira Ordem não acabou, e eu acho que a resistência vai se dividir. Assim como o Império não acabou e se transformou na Primeira Ordem, a Primeira Ordem certamente não acabou e remanescentes vão acabar ser a se Segunda tornando em Ordem. alguma outra coisa. Por aí. Ou Mas segunda aí- Melissa? Não, é a Resistência que vai se dividir. Só Falar que- segunda e a terceira ordem, porque se divide Não, mais. eu acho que vai se dividir porque vai ter uma galera que vai querer seguir o pensamento da Rey, de vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, e vai ter aquela galera, da velha guarda ou não, que vai virar e falar assim, mas isso já estava dando certo, por que a gente vai mexer em time que está ganhando? Vamos seguir nisso aqui que já funcionou outra vez, entendeu? E era Eu nisso acho que esse eu vai queria acontecer. também tocar, mas assim, não muito amplamente, porque senão vai virar um segundo podcast. Mas é porque assim, a gente não chegou a abordar tanto esse aspecto, mas assim, quando se fala de política, muitas vezes você também acaba falando sobre a questão da fé, da religião e das crenças inseridas na política, porque isso é muito presente, é muito forte. E assim, o fato é que a Ordem Jedi antigamente ela era uma ordem muito fortemente religiosa, embora não se apresentasse tanto Com dessa poder maneira, político, havia ali um poder político e religioso muito forte, que era a razão pelo qual a ordem estava tão atrelada na política da E porque República. algumas pessoas tinham tanta fé nos Jedi E na por conta força? disso. Igual o Chirrut que fica, né? Eu sou um com a força e a força é um comigo. Exatamente. É o que leva a galera também atrás. Exatamente. E assim, talvez nesse filme novo da Rey, ela também tente tirar um pouco esse aspecto religioso, trazer para o fato de que assim, eles são cavaleiros protetores da paz e da ordem, mas de uma maneira não tão atrelada ao fato de que a força é uma grande entidade que precisa o tempo todo estar ali sendo venerada como uma parte do coisa. Talvez por isso que a Rey tenha esse aspecto também de contrabalancear o lado iluminado com o lado sombrio. E, no fim das contas, assim, a própria Ordem Sith também é uma ordem de fanáticos religiosos que deseja outro a extremo destruição da e está situação. num outro extremo. E, assim, nasceu a partir de um dissidente da Ordem Jedi que foi pro outro lado, abraçou o lado sombrio e se tornou uma força maligna na galáxia. E, assim, o final do episódio 9, ele meio que mostra um pouco isso também, assim, essa coisa atrelada. Porque, assim, eles não só impedem a ascensão do Império quando eles impedem o Palpatine, eles impedem a ascensão de um novo Império Sith.
Tanto que a batalha final acontece em Exegol, que era tipo um planeta relevante pra Ordem A Sith. minha questão com Star Wars é que assim, Então- é que as coisas sempre meio que se retroalimentam, né? Sim. Eles não conseguem muito fugir daquilo Eu ali. falei, é o ciclo do escolhido que vai então, se assim, retroalimentando o tempo querendo todo. ou não, a gente vai acabar voltando pro mesmo ponto. Por isso que Mandalorian é tão bom, Ahsoka eu não assisti ainda, mas todo mundo elogiou bastante. Andor é muito bom, porque eles estão dentro do mesmo universo, tratando de assuntos extremamente importantes e que agregam aos filmes e somam aos filmes, mas o filme não consegue. Os filmes não conseguem sair daquele ciclo de que, não, a gente tem um escolhido e aí vai ter uma pessoa contra o escolhido e aí esse escolhido vai ter que lutar contra essa pessoa e aí no meio do caminho teremos aliados, alguém vai trair o escolhido. Então, assim, tem que quebrar isso aí. Eu acho que a primeira coisa é, vamos quebrar esse molde? Não, então, Vamos eu fazer ia diferente um até pouquinho? comentar isso, e você citou o Ahsoka, e é tipo o exemplo perfeito. O Ahsoka, ele já tá quebrando essa coisa dos Jedi serem uma coisa meio fanática e venerável e religiosamente atrelada à questão da força. Porque, assim, ali já não existem os Jedi. A Ahsoka, ela já é uma Jedi que ela decidiu se afastar disso tudo, por isso que ela tem o sabre de luz branco. E já há uma construção ali de que, assim, os Jedi não são necessariamente atrelados a uma ordem com um aspecto mais religioso. Assim, ela treina a Sabine, tem o Baylan também que aparece, o Baylan Skoll, que a é um Ordem Dark Jedi, já é Ordem- já é um Jedi que não é ligado Sith. aos Sith, mas tá Não é ligado aos Jedi. que não é ligado ao Jedi. Não, então, mas ele já não é ligado à Ordem Sith, mas ele já tem uma ligação com o lado sombrio. Então, assim, mas é um Jedi que tá ali também trabalhando nos meios dele, com o aprendiz dele. E isso criou uma sensação de que, assim, os Jedi, eles existem como usuários da força, mas eles não necessariamente precisam estar ali atrelados a uma ordem, atrelados a um Eles a não um precisam ter uma conceito. função própria, né? Tipo, vocês Exatamente. são os protetores da galáxia, por exemplo. E eu acho que o filme da Rey talvez vai explorar isso. Possivelmente o filme também do Dave Filoni com a Ahsoka também apresente aspectos sobre isso. E vamos ver eu uma tenho- nova ascensão dos Jedi de uma maneira diferente. Tenho muito mais esperança que esse filme do Filoni traga essa Essa visão visão. política, né? Assim, porque o Herdeiro do Império tem muito sobre isso e eles Exatamente. estão setando, né, essa coisa. A grande coisa a nossa expectativa é que seja um pouco mais trabalhado de novo essa política. Andor vai ter segunda temporada, a gente vai gostar de ver. Já começou a gravação? Já Pô, tô tudo que eu gravando. queria ver, cara. Quando a primeira temporada acabou, eu falei, porra, eu preciso de mais disso. Mas fica então aqui uma pergunta pra vocês. O que vocês acham da política de Star Wars e Qual o melhor sistema político da saga? qual o melhor sistema dos políticos da saga? Se Polêmica. tem um específico, se você responder que gosta, você tem problemas. Um específico. Um não, dois. Não. É porque é o mesmo. É só Não. continuação um do outro. Mas você tem que Não deixar... influencia a resposta das pessoas. Chegamos no final do nosso episódio. Eu queria agradecer demais a participação hoje aqui, Muito começando bom. pela Melissa Andrade. Obrigada Faz seu jabá. pelo convite. Então, gente, eu faço lives na Twitch 4 vezes na semana, a partir de 9, 9h30 da noite, jogando jogos variados, com foco em narrativa e falando de tudo, fofocando, falando de cinema e séries, porque eu também sou crítica de cinema. E é isso, eu tô lá na Twitch, né? Todas as minhas redes é itsmelissabz e a Twitch também. E eu tô lá, inclusive hoje, depois que eu sair daqui, independente do horário que eu chegar em casa, tem live. Excelente. E também temos aqui Alan Barcelos. Sou eu. Faça aí, se apresente, faça o seu jabá. Jabá. Cara, Mr. Loverman. Meu jabá é o Nível Épico, que é o meu blog, que é onde eu posto todas as coisas que eu gosto, que eu vejo, que eu falo. E o Já lance tem é uns esse. 10 anos. É, Ou tá mais. desde 2010, 14. 14 anos. É, 14 pois anos. é. Caraca. Tá aí, firme e forte. E assim, é um blog que eu trabalho como blog, tá lá nivelépico.blogspot.com. E eu faço também podcast lá e tudo mais, coloco no Spotify, no podcast do Spotify. Então, quem quiser escutar, geralmente são os podcasts também que eu muitas vezes faço na rádio onde eu trabalho. Então, é onde me encontra, Isso aí. basicamente. Se a pessoa quiser ir em pré-estreia, cola no Alan. Ah, tem isso também. Tem isso também. Na verdade, assim, o meu perfil do Instagram é o ALN Barcelos. Tem o do Nível Épico também, mas eu uso muito mais o meu pessoal atrelado ao do Nível Épico. Quem quiser pode me seguir lá, feliz, contente, Paga que é nada. onde eu posto as coisas, é onde eu falo sobre as coisas. E assim, cara, é basicamente as coisas que eu gosto.
Que é tudo. É isso. Que é tudo, Nessa- basicamente, assim, tipo, eu amo cultura pop, o meu negócio é... E também tivemos aqui Henrique Granado. Henrique Granada, @Henriquice, se você quiser saber sobre a minha vida, porque eu não posto nada de... Quiser me seguir de verdade pra ouvir falar de Star Wars, segue o @JediRio, Conselho Jedi, e o Wrong Squadron. Wrong Squadron. What Temos up? também- Piece of Junk. Carlos Voltor. Que também tô aqui sempre. E nas redes sociais. Bom de ser pode- âncora que a gente não É, precisa a ser gente convidado. Não, A gente não tá precisa ser sempre aqui. convidado. A gente tem que estar aqui, né? A gente é obrigado a estar aqui. Né? A gente sofre uma ditadura opressora de nós mesmos. Nós mesmos impomos. De nós mesmos impomos. Na a próxima nós vez, você e eu Vocês que vou são seus apresentar o próprios podcast e eles não vão estar aqui. Exatamente. Ih, olha aí, olha. Tomada de império. Rapaz. É assim que começa. Mas chegamos aqui ao final. Agradecer ao Multi Studios, que está aqui em parceria com a gente, nesse espaço maravilhoso. E fiquem bem. Hoje com uma leve mudança no nosso visual Setup aqui. Quero visual. ver quem é que notou alguma mudança. Bota aí nos comentários se você reparou alguma coisa diferente hoje. E é isso. Senhoras e senhores, até daqui a 15 dias com o próximo Wrong Squadron. What a piece of junk! What a piece of junk.